Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Conversas com a Sol. Hoje o tema da nossa live é a leitura da aura. E hoje a minha convidada especial é a Célia Ferreira, uma terapeuta que trabalha então com esta ferramenta tão linda, tão maravilhosa que é a leitura da aura. Vou fazer uma breve apresentação. Quem é a Célia Ferreira? Olha, eu estive realmente a pensar sobre, ou tenho vindo a refletir ao longo do meu processo, quem sou eu? E nós normalmente costumamos definir-nos, através da nossa profissão, daquilo que nós fazemos, mas isso é uma coisa que pode mudar, ou seja, eu hoje posso estar a fazer uma coisa e amanhã posso fazer outra. Então, a forma como eu gosto de me definir neste momento será, sou uma alma curiosa, Uau. aventureira, livre, ou pelo menos tento, sempre que possível, e que busca algumas respostas, se calhar não tão convencionais, um bocadinho fora da caixa, às vezes assim realmente um bocadinho fora da caixa, embora possa não parecer. Essa sou eu no meu íntimo. Agora, enquanto pessoa, realmente aquilo que eu faço neste momento, eu sou terapeuta holística e concretamente faço a leitura da aura, que é o tema que nós vamos abordar aqui hoje, e além disso também o Reiki e a numerologia. Maravilhoso. Uhum, Eu adorei a tua apresentação. uhum. Porque quem somos nós é a nossa profissão. Quem É somos nós justo. são Sim, as pessoas que nos rodeiam, não é? Então há sim. muito mais do que isso e gostei imenso da tua apresentação, minha querida. E é isso, e estamos aqui em busca de respostas fora da caixa. Bem-vindo ao clube. Sim, porque geralmente as pessoas, o que é que tu fazes, quantos anos tens? Mas isso diz muito pouco sobre nós. Isso diz Exatamente. realmente porque a nossa idade, a nossa idade diz muito pouco sobre nós, porque uma pessoa pode ter, sei lá, 50 anos e ser jovem, e uma pessoa ter 20 e ser velha. Na alma, no espírito, eu refiro. Sim, 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 concordo com esse ponto de vista. Então, para quem não sabe o que é a leitura da aura, podes fazer assim uma breve descrição? Olha, a leitura da aura basicamente é uma ferramenta ou uma terapia, pronto, podemos dizer as duas coisas, que vai diretamente. É uma leitura da energia da pessoa no momento. É, a leitura da energia é possível, através da leitura da aura, hum, perceber questões, padrões de comportamento, padrões de pensamento. hum, é possível, inclusivamente, a pessoa ter respostas que não são respostas que vão, assim, de forma milagrosa resolver a vida dela, mas que de alguma forma poderão virar muitas chaves. E a leitura da aura então tem essa potência, não é? De trazer respostas da pessoa. Principalmente aquilo que eu gosto mais na leitura da aura e acaba por ser muito aquilo que é o meu propósito, que talvez tu me irias perguntar adiante, eu já me antecipo, é levar a pessoa a que ela seja quem ela é verdadeiramente. Ou seja, é despi-la. Imagina uma cebola, é tirar as casquinhas e ver quem é que a pessoa é no seu íntimo, tirando as máscaras, tirando as expectativas da sociedade, da família, dos amigos, o que seja, quem é que a pessoa é no seu íntimo. Tá. E isso para mim é o que é o mais bonito na leitura da aura, é a pessoa realmente, porque as pessoas dizem que eu sou assim, que eu sou assim. Ela disse, não, verdadeiramente eu sou esta pessoa, esta é a minha essência. E isso É é realmente aquilo que eu mais gosto na leitura da aura pessoalmente e também para as pessoas poder-lhes oferecer essa guiança no caminho de elas voltarem para elas próprias. Porque a vida é muito verdade. curta, a vida é muito curta para nós vivermos. Eu até escrevi isso num post que fiz há dias, que a vida é muito curta para nós estarmos a viver uma vida que não é aquilo que nós desejamos, que não foi feita para nós, é um guião que não foi escrito para nós. Ou por nós. Mas Também, por também, também. Por vezes atravessamos esses caminhos exatamente até percebermos o que é nosso, o que não é, o que nós gostamos ou não. O que é que eu gosto também muito na leitura de aura, se me permites, é que
as pessoas não acreditam, muitas pessoas não acreditam e põem em causa, mas isso funciona ou isso não funciona, é que é muito o que acontece, funciona, não funciona, sendo que é energia, ou seja, nós somos tudo é energia, tudo à nossa volta é energia. E por vezes, quando faço uma leitura, não é? Porque há duas maneiras de poder fazer a leitura, uma delas é online e a outra é através de gravação. E quando a pessoa vem online, não é quando ela está, ainda que não, ainda que através do computador, mas ela é como se esteja ali fisicamente, a pessoa pode dizer, porque eu posso ler de alguma forma como ela chega ou como ela não chega, mas só através do nome da pessoa e da sua data de nascimento e vem imensa informação que por vezes, se calhar, são coisas que a pessoa até já sabe, mas que precisa ali de um, sabes, de um empurrão, de uma confirmação, é realmente isto. E isso é aquilo que eu também gosto, é a confirmação de que é energia, tudo é energia à nossa volta e não há como fugir disso. No fundo, acaba por ser uma confirmação daquilo que a alma da pessoa já sabe. Só que alguns Exato, têm mais exato. cuidado porque se abrem mais e até entendem e dizem: Uau, eu realmente sabia, mas não queria ver, ou não estava a aceitar, ou precisava de uma confirmação. E há outras pessoas que, por sua vez, vão dizer: Não, isto não faz sentido, e atenção, pode não fazer no momento e vir a fazer mais tarde. Acredito que Sim, também também, depende da abertura de cada um, não é? também há casos em que realmente, e eu sou o meu exemplo disso, a primeira leitura da Aura que eu recebi, que foi um ano antes de ter feito o curso, e várias coisas no momento realmente aquilo, ou seja, eu estou a falar agora num lugar em que eu posso dizer isto realmente funciona, entre aspas, porque as informações que eu recebi na altura, eu pensei, isto não faz sentido nenhum. Fiquei com a gravação e passado meio ano fui ouvir novamente e era tipo as fichas todas a caírem, não é? Porque o que acontece por vezes é, pode vir muita informação de coisas que estão para trás no passado e que precisam de ser olhadas e que precisam de ser tratadas, organizadas, e depois existe algo que pode já estar no campo energético, mas que ainda não está no nível físico, e que através da leitura da aura é possível aceder a essa informação e de alguma forma dar esse aviso, novamente entre aspas, e depois a pessoa vai fazer com isso aquilo que ela bem entender. Mas há essas duas variantes, sendo que a informação que vem é, é sempre aquilo que a pessoa está pronta para receber. Ou seja, nunca vem nada que a pessoa, porque, sei lá, pode haver pessoas que tenham mera curiosidade de, eu vou fazer uma leitura da aura para ver o que é que sai. E depois sai alguma coisa ou vem algum tipo de informação que a pessoa não está pronta para lidar com aquilo. E Exato. geralmente isso não acontece e pronto. Eu, enquanto profissional, eu procuro sempre utilizar uma linguagem, porque lá está, eu não sei quem é a pessoa, não conheço a pessoa, e eu procuro sempre utilizar uma linguagem que, mesmo que seja uma coisa mais difícil de receber, uma informação mais difícil de receber, para que isso seja mais leve, não seja uma coisa assim, tipo que a pessoa recebe aquilo assim, quase de sopapo. Exato. Mas também acreditas que, eu digo também porque eu pessoalmente acredito que em várias terapias que vem exatamente aquilo que a pessoa precisa. Provavelmente nem sempre aquilo que a pessoa quer ouvir ou que vai à procura, mas sim o que precisa. Acredito que vem exatamente o que a pessoa precisa de saber naquele momento. E depois da forma como a pessoa vai lidar com a informação, já é uma responsabilidade da própria pessoa. Ou seja, tu disseste muito bem que tens um cuidado na forma como te comunicas, para que às vezes a notícia não seja tão impactante ou tão densa, não é? Mas Sim, cabe sim. a outra pessoa também arranjar os seus próprios métodos de lidar com a informação que vem, porque tu és uma ferramenta, tu passas uma informação, mas depois quem vai saber ou decidir o que fazer ou não com essa informação será a pessoa que a recebe, correto? Sim, sim, claro. Sendo que muitas vezes, ahm, lá está, há pessoas que confirmam e eu acho que não vou cometer nenhuma inconfidência se
falar no caso do Carlos, está aqui, que recebeu a leitura dele e confirmou tudo, não é? E depois também há outras pessoas que não é que elas, eu acredito que não é que elas não confirmem, eu acho que elas, era aquilo que tu acabaste de dizer, elas se calhar estão à espera de ouvir só coisas bonitas, sabes? Só ouvir coisas, Claro. ai, és uma alma maravilhosa, és isto, és aquilo, tudo bom, mas isso não resolve nada. Eu também digo muitas vezes isso tanto nas gravações como no online, que não adianta de nada eu dar informação à pessoa e ela não fazer nada com aquilo, porque não vai modificar nada, só por mera curiosidade não resolve nada, não é? Não faz tanto sentido recorrer a estas ferramentas só por mera curiosidade, não é? Eh, sim, sim. Exato, porque nós vamos receber informação e depois precisamos então de entender o que é que essa informação nos traz para que nós possamos então fazer aqui algumas mudanças na nossa vida. Ou seja, tu podes me dizer algo que eu não gosto tanto de receber, mas não é porque me estás a julgar ou porque eu sou um carrasco, mas sim porque existe algo em mim que talvez eu precise de olhar e perceber o que é que eu posso mudar para que tenha um desfecho diferente na minha vida, não é? Se assim eu pretender, porque também posso não aceitar ou não assumir as coisas que me estás a dizer, então preferir não fazer qualquer mudança, porque acredito que sim, que estou bem como estou, e então não pretendo mudar. Sim, 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 porque sabes que, pronto, eu também falo um pouco contra mim, porque às vezes também me encontro nesse lugar, não é? Como os brasileiros gostam muito de utilizar a expressão do alecrim dourado, eu não sou alecrim dourado, nós somos um canal, tanto eu como tu, somos um canal para transmitir informação. Sendo que aquilo que eu faço, aquilo que tu fazes, qualquer pessoa que se abra a isso tem essa capacidade para o fazer. Nenhuma de nós, nem nenhum dos terapeutas à roda do mundo é um ser iluminado. Exato. Mas a questão é que as pessoas procuram pílulas milagrosas, não é? Não querem ter o trabalho de fazer diferente, sei lá, eu dou um exemplo. Eu digo à pessoa, olha, eu sinto aqui que você bebe muito café, ou que tu, eu trato toda a gente sempre por tu, isso é uma base. Eu digo, eu vejo aqui que tu bebes muito café e isso eu sinto que isso que altera muito o teu sistema nervoso, não te faz bem, precisas de reduzir a dose ou parar completamente. Pessoas dizem assim, vou agora deixar de beber café. Não deixo, quer dizer, não resolve nada, porque a pessoa diz, a terapeuta ela não é boa, ela não sabe nada o que diz. Há muito isso também, não é? Não é pílula, não há uma pílula milagrosa, nós temos que fazer o processo e às vezes o processo é ir lá mesmo às catacumbas, Sim. ir às catacumbas e não é bonito. Não é? Exatamente. São caminhos transformadores e as transformações, elas muitas vezes vêm acompanhadas de caos, de escuridão, de solidão, enfim, de alguns caminhos assim não tão lindos, alguns caminhos às vezes um pouco desafiadores, pesados até, mas necessários e libertadores. Mas é preciso querer atravessar, é preciso ter vontade. E tu Sim. trouxeste aqui um ponto muito importante que acontece com todos nós, que é eu não gostei, aquela terapeuta não é boa. Bom, temos o Sim, terapeuta. porque é mais fácil dizer que o terapeuta não é bom e que a informação que o terapeuta trouxe que não é boa do que a pessoa olhar para ela própria e dizer eu sei que isto é verdade, mas eu prefiro meter debaixo do tapete. É assim com todos nós. Tal e qual. Eu nunca passou por isso, não é? Mas Sim, exatamente, é sobre isso. sim. E não só nos terapeutas, mas às vezes até com médicos e com outros profissionais. A pessoa não está satisfeita, mas por vezes não reconhece que ela própria não aceita alguma situação e então é mais Uhum, fácil nós dizermos não, eu não gostei daquilo, até recebermos um diagnóstico de saúde, aquele médico não é bom, vou pedir uma segunda opinião, que também é válido. Atenção, uhum. nós podemos sempre abrir-nos a várias possibilidades, a várias opiniões, está tudo certo com isso. Mas às vezes nós precisamos primeiro de interiorizar e digerir aquela informação antes de julgarmos logo que é o terapeuta que não é bom, é o terapeuta que não presta, é o médico, é o psicólogo. Às vezes nós estamos simplesmente a fugir de nós, daquilo que a pessoa nos mostrou. Exatamente. É. É mesmo isso, é que foste agora, foste tocar mesmo no ponto. Muitas vezes as pessoas estão
a fugir delas próprias, mas vai chegar a um determinado momento na vida, não há escapatória, que a pessoa não pode fugir mais. E depois aí já não vai dizer que é, pronto, como tu acabaste de dizer, que é o médico, é o psicólogo, que é o terapeuta, porque as coisas já foram se manifestando e a pessoa não preferiu ignorar, não é? Preferiu dizer, ah, não, isso não é assim, ou isso não é assim. E vou continuar a fazer exatamente a mesma coisa e esperar ter resultados diferentes. Exato. Inclusive até eu posso fazer contigo uma leitura da aura e dizer que não faz sentido e depois posso contactar outro colega para me fazer uma leitura de registros akáshicos e dizer que não me faz sentido. Posso contactar outro para me fazer uma, sei lá, uma constelação e também não aceitar a informação que lá está para mim e posso continuar a percorrer vários caminhos e continuar sempre em negação, até chegar a um momento em que não dá para negar mais, óbvio. Portanto, é tudo uma questão de nos abrirmos e estarmos prontos. Porque ir só por mera curiosidade, acredito que não resulta em quase nada. Não quer dizer que a pessoa não possa sim ter essa curiosidade, mas provavelmente não terá o mesmo proveito do que se for com um propósito de se transformar, não é? O que seja que área da sua vida for. Porque se formos Exatamente, aceder a umas vidas passadas para saber se fomos rainhas e descobrirmos que se calhar fomos, sei lá, que tiramos muitas vidas ou fizemos algo de muito, muito mal, não vamos lidar muito bem com essa informação. Então, do que adianta aceder só porque sim, só para saber se fui rainha, se fui rica, quando na verdade isso não me vai trazer qualquer informação valiosa para aquilo que eu estou a precisar neste momento. exato. Nesse quesito da questão das vidas passadas, eu já tenho sempre o cuidado de dizer, primeiro porque eu não sei se as pessoas, não é? É uma questão que faz parte da estrutura da leitura, mas eu não sei se a pessoa acredita ou se a pessoa não acredita. Se a pessoa tiver uma religião que vai completamente contra a questão das vidas passadas, eu tenho sempre esse cuidado de explicar que as vidas passadas, de uma forma mais objetiva e concreta, é tudo aquilo que está guardado no nosso inconsciente. E a partir daí, como eu também já referi, o propósito é sempre que a pessoa, a partir do momento que tem acesso a essa informação, que ela faça algo com isso, não é? Ah, como tu acabaste de dizer, na vida passada eu fui uma rainha, ok, eu fui uma rainha, mas e o que é que está por trás disso? Tu eras uma boa rainha? Tu eras uma rainha que oprimias as pessoas? Tu continuas a fazer isto na vida atual? Tu eras uma rainha que, apesar de ser rainha, não se conseguia colocar no lugar onde estava e deixava que as outras pessoas tivessem influência sobre a vida dela? Ou seja, isso é que é importante. Agora, o facto de a pessoa ser uma rainha ou não ser uma rainha não tem relevância nenhuma. Exatamente. Mas sim o que aquela vida trouxe de aprendizagem para esta. O que é que nós podemos trazer para ou dar continuidade, ou no caso de não ter sido bom, o que é que nós podemos transformar. Exatamente. Então, e podes dar Uh, aqui, diz. um, Queria referir também um aspecto, porque acredito que vai ao encontro daquilo que estamos a dizer, é que também acontece, pronto, acontece as pessoas que recebem e que confirmam, acontece as pessoas que recebem e que não dizem nada e eu também respeito, não é? Porque não têm, na verdade, não têm que dizer nada. E depois acontece aquelas que recebem e que querem que, também já deve ter acontecido com certeza, querem agendar para o gato, para o periquito, para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe. E eu digo, sim senhora, tenho todo o gosto, mas tem que ser a própria pessoa a agendar, tem que ser o periquito a vir agendar, tem que ser o marido a vir agendar, porque eu não faço agendamentos, eu não faço, sabes, eu não faço, sei, acredito que haja pessoas que o façam, mas eu faço a leitura só, a pessoa agenda comigo, online ou por gravação, mas não é através de terceiros, porque isso também abre um campo porque estamos a falar de energia, estamos a falar de espiritualidade e as pessoas às vezes gostam de brincar com o fogo e brincar com o fogo às vezes o resultado é que a pessoa pode se queimar, não é? Isso que disseste acontece muito, muito e acredito que em todos os ramos. É, primeiro, o impacto de que eu quero salvar os outros. E segundo, a forma como o fazemos, ou seja, eu posso contactar-te para, por exemplo, uma leitura de cartas, mas eu não tenho o direito
de te contactar para te perguntar a vida do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe. Isto é muito invasivo. Eles não Exato, pediram, não têm o exato, direito de pedir à vida de ninguém. E exato. sim, as pessoas procuram muito com esse intuito. Eu quero saber como é que está a vida de determinada pessoa. Eu pessoalmente não faço, recuso-me, mas respeito quem o faça. Cada um é que sabe do caminho que quer trilhar, mas acredito que isso é uma invasão de privacidade do outro e que não o devemos fazer. A pessoa é adulta, é responsável pelas suas coisas, então se quer, vem, procura e faz. Não tem que ser outra pessoa porque eu quero que aquela pessoa cure isto ou aquilo e agora vamos fazer. Não. Acredito, por exemplo, que em casos de doença, se a pessoa até quiser que peça, por exemplo, o envio de uma energia reiki, não há nada de errado com isso. Agora, daí a invadir outros campos, a ir saber mais sobre a vida da pessoa, o íntimo da pessoa, acho que é um pouco invasivo, mas atenção, é só a minha opinião, vale o que vale. Mas sim, faz-me sentido isso que tu disseste, porque é algo que acontece muito. As pessoas têm muito essa vontade, digamos assim. Mas as situações também foram pontuais até o momento, não foi assim nada que, pronto, foram duas ou três situações pontuais, mas no caso concreto era, como é que eu explico? Ninguém pode mudar ninguém. Já é tão difícil nós nos mudarmos a nós próprios, imagina querer mudar a outra pessoa. E o que acontece é que os casos, eu não vou especificar como é óbvio, mas era no intuito de esperarem que, lá está, através da leitura da aura, iam conseguir mudar as pessoas para as quais estavam a pedir a leitura. Sendo que, como eu acabei de referir, já é tão difícil nós mudarmos a nós próprios, quanto mais acreditar ou esperar que iremos conseguir mudar quem quer que seja. As pessoas só mudam por vontade própria. Exatamente. Além de que, isso que disseste sobre o mudar também é muito impactante porque as pessoas, lá está, já é tão difícil nós mudarmos a nós próprios, quanto mais os outros. E as pessoas, às vezes, acedem a estas informações, mas elas próprias não mudam absolutamente nada. Nada Uhum, nelas. Não é uhum, forma de pensar sequer. Eu já nem uhum. falo de comportamentos, mas às vezes ter um outro olhar, não é? Uma outra perspectiva sobre as situações, mas ainda assim acreditam que vão mudar os outros. E por vezes tudo o que a gente precisa é de um novo olhar, porque se a nossa forma de olhar as situações já mudar um pouco, já muda muita coisa, embora pareça que não. Mas quando nós já temos um olhar diferente, mesmo sobre as outras pessoas, isso também já muda muita coisa. Agora, nós não queremos olhar aos nossos pensamentos, aos nossos comportamentos, a nada disso, mas depois esperarmos sempre que o outro mude, isto não tem qualquer resultado. E sabes que às vezes as pessoas. Olha, agora desculpa, mas agora perdi-me o que eu queria dizer. A questão da mudança. As pessoas querem mudar. Já me lembrei. As pessoas acreditam que a mudança é uma coisa quase, sei lá, mudar do dia para a noite. E não é. A mudança são pequenos passinhos de bebê. Começa com pequenos, sei lá, a pessoa não gosta dela própria, ou a pessoa tá descuidada, ou o que seja. Começa com pequenos gestos de autocuidado, sei lá, passar um creme. Quando acaba de tomar banho, passa um creme no corpo, passa um creme na cara, vai fazer um passeio num parque, vai pôr os pés descalços. Eu digo isso a quase toda a gente. Pôr os pés, descalçar-se e pôr os pés na terra para se conectar com o próprio corpo, para se conectar com a natureza, para se conectar com Deus, porque Deus não está dentro, para mim, Deus não está dentro da igreja, Deus está na natureza, em tudo aquilo que nós vemos está Deus, Deus está dentro de nós. E são pequenas mudanças, pequenos passos, mas que as pessoas não, pronto, não querem acreditam que é uma mudança gigantesca e que carregam no botão e que já está. E não é assim para ninguém. Exato. Às vezes querem subir 10 degraus de uma só vez, ao invés de subirem um de cada vez. Exatamente. Isso do conectar com a natureza é algo muito importante e que se dá a perder bastante. Muitas pessoas, inclusive, dizem que não gostam da natureza, mas tudo o que nos rege, tudo o que nós conseguimos vem da natureza. É Eu verdade. gosto da É natureza. engraçado, mas é verdade. Por vezes nós dizemos.
e que tal a pessoa fazer, sei lá, uma caminhada? Eu não gosto de andar, ok. Então, e tocar na terra? Ai, não, eu não gosto de terra, eu não gosto de areia da praia, tudo bem. E tu vais dando assim uma sugestão e outra, mas para tudo há um não. Não, a pessoa não gosta de nada. Então, o que fazer? Nada. É simplesmente soltar. Porque a sugestão é simplesmente uma sugestão. Pega quem quer, não é? Mas sim, tem muitas pessoas muito conectadas, mas no entanto até elas dizem que são pessoas de muita fé, o que quer que seja fé, nós também temos que respeitar. Uhum. Talvez a fé seja estar dentro de um templo, fazer uma oração e está tudo certo. Mas então, o nosso comportamento, as nossas ações diárias, onde é que elas ficam, não é? O que é que nos adianta, Exato, exato. dentro, seja de que templo for, a entoar mantras, a rezar, mas depois nós não nos comportamos de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o bom, ser o mau. Atenção, nunca vamos ser totalmente bons, que isso não existe. Vamos cometendo os nossos erros, como é óbvio, mas onde é que estão as nossas atitudes? Se eu ontem cometi um erro contigo, será que hoje eu não consigo olhar para isso e entender que foi um erro e desculpar-me e tentar não repetir, ou eu vou estar a persistir sempre na mesma coisa, mesmo sabendo que estou errada, e continuar a considerar-me uma pessoa de muita fé? Uhum. Então, Deixa-me só, sim, deixa diz. só abrir aqui um parênteses, porque eu falei da questão da religião e de Deus, eu não sei, as pessoas que estão a vir e que irão ver depois, eu não invalido a pessoa ir para um templo, ir para uma Claro igreja, que não. mas o que eu quero, aquilo que eu quero frisar é que não é necessário a pessoa ir para a igreja para se conectar com Deus, porque Deus está na natureza, está no passarinho que canta, está na flor que brota da terra, está agora, estamos na altura da primavera nas flores. Aí está Deus, é a manifestação de Deus, é a manifestação concreta de Deus, mas claro, para quem prefere e para quem gosta de ir para a igreja ou para qualquer templo, isso também é, pronto, é ok. Uma coisa não invalida a outra. Exatamente. É válido e por vezes as pessoas precisam de estar nestes lugares porque acreditam que é assim que elas aprendem e é maravilhoso quando, seja que religião for, faz com que a pessoa se torne um pouco melhor a cada dia. Faz com que Exato, a pessoa se vá sempre melhorando e melhorando e melhorando. Agora, exatamente. se nós estamos numa situação ou numa religião, num templo, em que cada vez estamos-nos a tornar seres humanos piores, mais egoístas, mais. Enfim, que não estamos relativamente a melhorar absolutamente nada, então o que é que nós estamos lá a fazer, não é? É como Exato, a escola, do que adianta nós frequentarmos a escola e não estarmos a aprender nada? Eu acredito que na exato. religião é E, exatamente e, e como já referimos, dizer, colocar a culpa no professor, que o professor é que não é bom. Às vezes acontece. Às vezes realmente acontece que o professor não, pronto, nem é que o professor não seja bom, talvez não há aquela empatia, não há aquela, sabes, aquela conexão, que também acaba por ser uma coisa muito importante, acaba por ser um aspecto também muito importante aqui na questão das terapias, de qualquer tipo de terapia. É muito importante que eu, enquanto pessoa que vou procurar uma terapia, que eu me conecte que eu me conecte e me identifique com o terapeuta que me vai oferecer essa terapia e vice-versa, ou seja, a pessoa que vem até mim, a pessoa que vai até ti, ela tem que haver ali qualquer conexão e, sobretudo, confiança, porque senão também o processo também não funciona. Isso já é a base, não é? acredito que a pessoa, no momento, procura sempre o terapeuta certo, mesmo que depois não goste, mas naquele momento era o indicado para trazer aquela informação. Depois, se não gostar, pode sempre tentar outro e por aí fora. Mas acredito que ninguém se cruza connosco por acaso, então se naquele instante nós procuramos aquela pessoa e recebemos aquela informação, era aquilo que nós precisávamos. Depois, o É, que é que nós também, vamos também. fazer com isso? Exato. O que é que nós vamos fazer com isso aí já é uma questão nossa, da nossa responsabilidade e não do terapeuta. Que caminhos é que eu vou tomar? Isto é o mesmo que eu posso conversar com uma amiga que nada tem a ver com terapia e peço-lhe um conselho, a sua opinião, e ela vai-me dar. E a partir daí, o que eu faço com isso já é uma responsabilidade minha. Porque a minha amiga pode-me dar as maiores opiniões, os melhores conselhos da vida e eu posso não estar pronta para tomar nenhuma atitude. Assim como ela pode me dar péssimos conselhos e eu tomar uma atitude diferente. Então a responsabilidade é minha, não é de quem me deu conselhos. Ela fez o que Uhum. sabia e podia. O que eu vou fazer com isso daqui para a frente é responsabilidade minha.
Então nós não podemos dizer eu fiz aquilo porque aquela pessoa me disse. Não, não. A pessoa deu-me uma informação e aquilo que eu vou fazer com ela já é uma situação que me cabe a mim resolver, não é? E no que toca Exato. às famílias, no que toca aos professores, como nós dissemos, e outros profissionais, é exatamente o mesmo. Depois existe também aqui um ponto muito importante que é a comunicação, não é? Existem várias formas de nós nos comunicarmos, verbais e não verbais, mas a Exatamente. forma como tu me vais trazer a informação é da tua responsabilidade. A forma como eu vou entender e receber essa informação aí já é da minha responsabilidade. Tu podes ser muito meiga, muito doce, a fazer-me uma leitura e ainda assim eu estar muito fechada e não gostar. Ou até posso dizer, ai, ela é tão meiguinha, não gosto. Por outro lado, tu podes ser mais assertiva, mais direta e eu dizer, ela é tão agressiva, não é? Então, vai Uhum. haver sempre aqui uma desculpinha quando nós não estamos abertos. E acho que toda a gente passa por isto. Principalmente quem acede este universo pela primeira vez. Vai haver sempre uma crítica quando não estamos abertos. Vamos dizer, eu não gostei daquilo, eu não gostei como ela falava, eu não gostei. Olha, ela dizia muitas asneiras, ou ela era muito certinha, ela era muito meiguinha, ela era muito bruta. Portanto, há sempre uma desculpa, não é? Por trás disto. Mas às vezes é mesmo a não aceitação da informação. Um, mas eu acredito sempre, lá está, como eu já referi, eu tenho sempre esse cuidado, porque eu não sei como é que eu não sei o estado emocional da pessoa, eu não sei o estado físico da pessoa, e então eu pelo menos procuro sempre dentro daquilo que me é possível não. Se a pessoa não ficar melhor depois da leitura, pelo menos que não fique pior, ou seja, que se mantenha como está. Basicamente é isso, porque realmente, ah, como estamos a falar, que há pessoas que vêm realmente com um propósito maior de modificarem algo na sua vida, vêm as pessoas que vêm por curiosidade, vêm pessoas que poderão estar de alguma forma fragilizadas e quando isso acontece, eu tenho sempre cuidado de perguntar ou de indicar à pessoa para ela procurar uma terapia, para ela procurar uma ajuda, não é? Porque a leitura da aura sozinha não vai resolver nada e também não estaria a ser, não estaria a ter um comportamento ético se dissesse à pessoa, olha, daqui a 2 meses vem fazer outra leitura, não é? Porque se eu entendo que a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, de uma ajuda, de alguém que lhe dê a mão e aqui a guia num processo, é sempre isso que eu digo. Mas lá está, o princípio, a base é sempre se a pessoa não ficar melhor, pelo menos que não fique pior. E acreditas que existe essa capacidade de tu deixar sempre com que a pessoa fique melhor? É assim, da minha parte, eu faço aquilo que tá nas minhas mãos. Agora, como a pessoa, como tu acabaste de dizer e muito bem, como a pessoa vai receber, eu posso usar as palavras mais rebuscadas, assim, eu posso dizer, passar a mensagem da forma mais calma e mais tranquila que eu consigo, e ainda assim, se calhar, basta que eu use uma determinada palavra e isso pode despertar um gatilho na pessoa, não é? Nós não temos esse poder de saber exatamente como é que a pessoa vai receber, como é que a pessoa o impacto que isso vai ter a nível emocional dentro dela, mas eu procuro sempre, acho que eu acabo por tentar fazer como se fosse para mim. É nesse lugar que eu me coloco, sabes? Como eu faço como se fosse para mim, Exato. sendo que não é cada pessoa é um ser individual e, e tenho sempre esse cuidado de quando sinto que há realmente a necessidade de um acompanhamento, de um apoio, de um outro tipo de terapia, eu digo isso, depois fica nas mãos da pessoa, de ela tomar de ela aceitar o meu conselho ou ficar e não fazer nada. Exato. Isso é uma questão extremamente delicada. Nós tentamos sempre que a pessoa saia melhor, mas nem sempre isso acontece, porque quando se olha para dentro, vai-se mexer por vezes em feridas profundas. E ao mexer em feridas profundas, as pessoas não vão sair todas da mesma forma. Tem umas que no momento até parece que saem bem, que gostaram da informação e que sabem ao que é que precisam de aceder, e tem outras que vão pôr aquilo debaixo do tapete e vão seguir, e tem outras que vão ficar de rastos. Mas às vezes é só uma catarse que depois de se atravessar, a pessoa depois fica melhor.
por vezes foi tocado num ponto que para ti podia ser algo mais leve, mas para a pessoa despertou ali um gatilho, porque lá está, por muito que nós nos tentemos colocar no lugar do outro, nem sempre isso é possível. A pessoa que está à nossa frente pode aparentar estar muito bem, a sorrir, muito leve, mas nós energeticamente percebemos que não é bem assim. E por Exatamente. outro lado, parece que a pessoa está tão em baixo, mas depois, numa breve conversa ao decorrer da leitura, a pessoa simplesmente vai diluindo, digamos assim, Uhum, todas aquelas tristezas interiores e vai saindo dali melhor. Então é um uhum. lugar assim, delicado, nós temos que ter responsabilidade, como é óbvio, mas não temos o poder de fazer milagres, de É isso conseguir não. sempre, exatamente, de conseguir sempre com que a pessoa saia melhor. Para mim, pelo menos, é importante desmistificar isto, que a pessoa vem, pode sair maravilhosa, nem que seja por um dia, e depois voltar a outro lugar. Ou então pode não sair bem naquele dia, precisar de digerir aquela informação toda, mas depois melhora. Depois, ao longo do dia, ao longo da semana, ela vai tendo melhoras significativas. Como tu disseste muito bem, efetivamente a pessoa pode sair até pode acontecer da pessoa ficar muito contente, não é, de tudo aquilo que ouviu, mas como eu referi, haver ali uma palavrinha e no dia seguinte ou 2 dias depois aquilo começar a mexer lá nas entranhas e se calhar acaba por ser um processo que vai ser um processo, lá está, de mergulhar às profundezas da alma, mas que no final vai sair lá uma fênix renovada, não é? Porque nós também não podemos só querer estar a fazer, como é que eu digo, que os processos sejam levezinhos, porque às vezes há processos que precisam realmente de profundidade, não é? Basta olharmos, como eu já falei da questão da natureza, basta olharmos para a natureza que um dia está um sol radiante e, se for preciso, no dia seguinte está a chover de manhã à noite. Ou seja, a natureza também nos mostra que tudo é cíclico e que num dia nós podemos estar realmente mais abertos e mais otimistas, mas em algum momento vai haver um processo que nos vai custar mais, que vai ser mais doloroso, mas isso não significa que nós vamos ficar lá embaixo no fundo do poço a vida toda. É quase um ir e voltar, não é? Porque a transformação faz exatamente isso. Ninguém se transforma na leveza, não é? Nós não nos transformamos ali deitadinhos na cama, confortáveis, quentinhos. Não, nós por vezes temos que atravessar as tempestades da vida e os nossos ciclos, assim como tu disseste bem, a natureza, né, vai-nos mostrando todas essas transformações. A árvore, ela não está o ano inteiro da mesma forma. As folhas caem para que outras renasçam e as flores, não é? Muitas vezes até morrem para depois florirem novamente. E assim somos nós. Nós também não vamos estar sempre a sorrir, sempre felizes, sempre magníficos. Por vezes precisamos de aceder às nossas tristezas para nos transformarmos. Até porque como é que tu vais saber o que é estar alegre se não conheceres a tristeza? Como é que tu sabes o que é estar leve se não saberes o que é teres um peso? Então nós precisamos de conhecer sempre os opostos complementares. Como é que tu sabes que é sentir calor se tu não conheces a sensação de frio? Então é uma questão de nós abraçarmos tudo e atravessarmos, não tem como fugir. Ou podemos tentar, mas chega um dia que a conta vem e ela vem com força, porque andaste ali E a vem, correr, exatamente. queres ver o sol, chega um dia que o inverno vem, o verão acaba. Então é sobre isto, é Exatamente. atravessar e tentar atravessar de forma mais leve. E acredito que é isto que as terapias fazem, trazem-nos a informação para nós mergulharmos até naquilo que por vezes não queremos, mas que depois vai haver uma libertação e vamos seguir mais leves e com o decorrer do tempo nós vamos até olhar para trás e dizer, ai, aquilo parecia tão grande, parecia uma montanha gigante e afinal até nem era. Mas naquele momento era da forma como eu via, mas eu precisei de atravessar para perceber que não era assim tão gigante como a minha própria mente criava. Sim, até porque há situações e há acontecimentos e há coisas na nossa vida, na vida de toda a gente, que não se resolvem de uma única vez. Ou seja, nós vamos lá, abrimos um bocadinho a porta, olhamos, fechamos e voltamos a ir lá mais tarde. Ou seja, as coisas não se resolvem de uma vez, porque não é nós, não,
não temos essa capacidade, porque imagina, quando é uma dor muito profunda, e falando mesmo na questão de trauma, quando há traumas, quando são traumas muito profundos, é preciso ir devagarinho, ir lá, voltar, ir à janela, observar a natureza, voltar lá novamente. É assim que o processo funciona. Exato. Não há as curas milagrosas e muito menos rápidas. Eu costumo dizer que tudo que vem rápido, vai rápido. Então Ex- nós precisamos ter paciência, Exatamente, sim. sermos tolerantes com os nossos processos. Tu Com, acreditas que. Sim, diz. com os nossos processos e com os processos das pessoas que estão também à nossa volta. Sim, quando eu digo dos nossos, estou a falar assim como clientes, não é? Toda a Sim, gente tem que ter um pouco de paciência consigo próprio. Ou seja, tolerância com o seu tempo, com o seu ritmo. Por exemplo, existem muitas situações em que as pessoas vão se comparar e eu vou dizer assim: a Célia passou pelo mesmo trauma que eu, mas no mês ela está ótima, eu posso levar 3 anos. Porque nós sentimos de formas diferentes e temos ritmos diferentes e eu posso acreditar que o processo é igual e nós até podemos ser irmãs, até podemos ser gêmeas, mas tu vais sentir de uma forma e eu de outra e tudo é válido. E eu não posso porque querer que tu resolveste num mês que eu tenha que conseguir também. É uma cobrança muito grande. Eu posso precisar de mais tempo e vice-versa. Porque mesmo sendo duas pessoas gêmeas, são duas almas individuais. Nunca pode ser, o processo nunca vai ser o mesmo. Exatamente. O processo não tem como ser o mesmo. E às vezes a pessoa que está passou por algo e passado um mês parece que já está, mas se calhar ela só está a fazer uso de uma máscara para se proteger. E se calhar a pessoa que está com uma cara pior está melhor do que a que está com a cara melhor. Sim, Também pode porque está a acontecer isso. atravessar, está a atravessar os momentos necessários e às vezes aquela que parece estar tão bem está ali durante um tempo e depois volta a cair, digamos assim, naquele processo interno pelo qual ela se recusou a passar. Exatamente. E tu acreditas que quando as pessoas vêm procurar a leitura da aura, elas já vêm um pouco conscientes disso? Ou ainda existe muito idealismo por parte das pessoas do que é que vão fazer, do que é que vão encontrar, do que é que podem esperar? Eu, geralmente, quando as pessoas me procuram, assim que vêm e já dizem que querem fazer, eu agendo e pronto, e fazemos. Mas também acontece muitas vezes da pessoa perguntar, querer saber o que é, como é que funciona, e eu dou sempre a explicação. Pronto, como já fiz no início da nossa conversa, eu explico sempre exatamente o que é e refiro sempre dois aspectos que para mim são muito importantes, que é não tem nada a ver com adivinhação, com eu não vou adivinhar o futuro de ninguém, e também não tem nada a ver com bruxaria, porque sabemos que há sempre essas coisas, nem sei bem como lhe chamar, mas as pessoas pensam que há alguém que tem ali o poder mágico de transformar o que quer que seja. E eu digo logo, não é bruxaria e também não é adivinhação, é energia, é aquilo que a tua energia tiver que seja importante para que tu saibas neste momento, vai ser isso que eu te irei dizer, vai ser essa a informação que tu irás receber. Exato. E depois de dares essa breve explicação, ainda assim, acreditas que depois da leitura a pessoa fica esclarecida? Não é o que eu estou aqui a perguntar, peço desculpa, Célia, não é o teu ponto, é aquilo que tu reparas, ou seja, aquilo que tu vens notando por parte das pessoas, o feedback que as pessoas vão te dando, ou se É assim, há pessoas. sempre aquela. Não, eu estou a entender a tua questão. É assim, depende porque há pessoas, e daí, como eu já referi, o meu cuidado na forma como eu transmito a mensagem, também no nível da linguagem, sabes, de eu usar assim uma linguagem que é acessível a toda a gente. Mas realmente há pessoas para as quais eu sinto que efetivamente a leitura da aura será um virar de chaves e eu sinto que outras é como que ficam tipo como um caso de uma cliente em particular que me está a vir agora à cabeça que me mandou uma mensagem que disse que fazia sentido, que tinha ouvido e não sei o quê, mas e agora o que é que eu faço com isto? Isso. Ou seja, ela própria não sabia agora o que é que eu posso fazer com isto. Mas eu também acredito, como eu referi
como foi no meu caso particular, a primeira leitura que eu recebi antes de fazer o curso, e que eu senti exatamente a mesma coisa. Tipo, primeiro isto não faz sentido nenhum, e agora o que é que eu faço com isto? Mas depois, no processo, porque mesmo quando as pessoas querem fugir do processo, não há como fugir, não é? Porque se o processo pode não acontecer de uma forma mais controlada, e controlada no sentido em que eu sei que eu estou no processo, eu estou consciente do processo, mas se eu não quero estar com essa consciência, o processo não deixa de acontecer, as coisas não deixam de nos impactar, não deixam de nos tocar, não deixam de nos. Queria utilizar uma palavra, mas não me está a ocorrer. Não é? Não deixa, o processo não deixa de me quase banhar, quase. Sim. As coisas não deixa de acontecer, não é? E em algum momento a pessoa naquele momento diz, eu não sei o que é que eu posso fazer com isto, mas tal como eu, que tenho ainda inclusivamente o áudio, e um momento lembro-me, sinto até a minha alma que me diz, vem o pensamento intuitivamente, olha, vou ouvir a gravação novamente, e se calhar as fichas naquele momento caem todas, e a pessoa inicialmente não sabia o que é que podia fazer, e 2 ou 3 ou 4 meses depois, já com outra consciência, já vai saber e já vai entender o que é que pode fazer. Inclusivamente existem situações em que a pessoa recebe tanta informação que ela própria não retém tudo. Tu podes dar informação de 1 hora e a pessoa retém 5 minutos, porque naquele momento era aquilo que importava. E então, no decorrer do tempo e do processo, quando as coisas vão acontecendo, é que por vezes a pessoa se vai lembrando: epá, realmente a Célia tinha-me falado sobre isto. Ou realmente Exato. tinha esta alerta, mas eu não quis olhar. Eu estava a colocar esta questão porque recebo muito isto não só de colegas com quem isto acontece, noutras terapias, e também de clientes que me diziam assim: olha, isto não me fez sentido, eu não gostei de ouvir, mas agora passou-se 1 ano e faz todo o sentido. Então há Uhum. processos que são mesmo demorados e que hoje a pessoa não aceita, está tudo certo, mas que depois passa assim algum tempo e a pessoa diz: meu Deus, isto faz tanto sentido hoje, naquela altura não fazia. Hoje, inclusive, eu recebi uma chamada a dizer-me exatamente isso, que eu disse algo que eu não me recordo, obviamente, mas que a pessoa disse que naquele momento não tinha lógica nenhuma e que, entretanto, a situação foi-se desenrolando e que agora faz todo o sentido. Até queria que eu me lembrasse, eu sinto muito, eu não tenho como. Até poderia Não, dar, não. às vezes relatam-me algo e é como se eu visse tudo novamente, porque podes-me trazer algum processo e aquilo parece que vejo ali um filme, mas às vezes não. Às vezes a situação fica mesmo, a informação foi passada e tudo vai, e isto acontece muito, muito. Eu no princípio, há uns aninhos atrás, quando dava algumas informações e as pessoas diziam que algumas coisas não lhes faziam sentido, eu ficava: será que fiz algo de errado? Mas depois eu comecei a observar que não, que era mesmo esta resistência, ou às vezes a pessoa não estar pronta, ou o processo ainda estar a decorrer, mas com o passar do tempo eu sempre tinha alguma confirmação, ainda que não fosse da própria pessoa, mas haviam situações ou que eu observava ou que Uhum. outras pessoas me diziam: olha, por exemplo, olha, a Célia mudou de casa e nós até tínhamos falado deste processo e tu dizias: não, não, eu daquela casa não saio. Ou Exato. seja, acabava sempre por ter aquela confirmação de que aquele processo estava a decorrer. E obviamente que é bom, não é? Não é que nós queiramos mudar a vida de ninguém, porque nós não temos esse poder, mas é bom sabermos que, sim, nós fizemos esta leitura, esta terapia, ou o que quer que seja, e realmente conseguirmos ver estas transformações na vida da pessoa, assim como também vamos fazendo nas nossas. Porque nós fazemos aos outros, mas também recebemos processos terapêuticos e também temos os nossos processos. E é bom olharmos para trás e percebermos onde é que nós estávamos há 1 ano, há 2, há 3, ou mesmo há 3 meses, e onde é que nós estamos agora. Mas isto requer coragem. Coragem para atravessar estes momentos, que nem sempre são tão lindos, nem sempre são, como tu disseste, nem sempre o sol está a brilhar, às vezes também está a chover o dia todo, e nós temos que abraçar esses momentos também e aceitar essas transformações. Exato. Exatamente. Eu queria referir algo que é a questão de, justamente, como eu também já referi no início, o que acontece muitas vezes é que a pessoa já sabe
A pessoa dentro dela, ela já sabe, mas ela não quer saber. É quase, ela sabe, mas ela não quer saber. E vem a nível energético, não é? Porque a coisa já está no plano energético, já se está a manifestar, e lá está, a pessoa recebe a informação, e naquele momento isto não me faz sentido nenhum, isto não vou, como tu disseste, o exemplo de mudar de casa, e sei lá, daí a meio ano a pessoa recebe uma proposta de trabalho, ou sei lá, passa-lhe assim uma energia de que quer mudar tudo na vida dela, e muda de casa, muda de país, muda de cidade, e depois vai lá ouvir e realmente isto estava aqui. Só que dentro de mim eu ainda não queria aceitar isso. É o que muitas vezes também acontece, é isso. Exatamente. E é isto, minha querida Célia. Muito obrigada, minha Olha, muito querida. obrigada e eu que agradeço. Solange, muito, muito obrigada. Gostei muito. Também, muito obrigada, querida. Um Beijinhos a todos que beijinho. estiveram a assistir e aos que vão ver Beijinhos, depois. obrigada. Obrigada.